Sejam bem-vindos, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, a este canal separado para tratar exclusivamente dos temas da EBD. EBD em casa. Hoje, o nosso estudo será na carta de Paulo aos Colossenses. Vamos abordar os capítulos 1 e 2 nesta lição. Queremos também dizer que os estudos desse trimestre estão tratando das epístolas paulinas. O autor destas lições é o pastor Hudson Galdino. Tem feito um brilhante trabalho de exposição das escrituras e das cartas de Paulo aplicadas à nossa realidade contemporânea. Nós estamos trazendo subsídios adicionais para o aprofundamento e para a exegese e a hermenêutica destas cartas paulinas, para que nós possamos penetrar na mente, no coração, nas intenções doutrinárias, na exposição teológica do apóstolo Paulo. A carta de Paulo aos Colossenses é uma carta muito especial, e nós vamos ver então o seu conteúdo, o que moveu Paulo a escrevê-la, e o que estava acontecendo na igreja dos Colossenses, que na verdade compunha também com outras duas igrejas, as igrejas no Vale de Lico, ou na região da Frígia, na Ásia Menor. Pois bem, nesta carta de Paulo aos Colossenses, o evangelho, ou a fé evangélica, a teologia evangélica, parece desprender-se de problemas meramente locais, de relacionamento, problemas eclesiásticos, para tratar de uma forma bem ampla daquilo que representa Jesus Cristo para a fé cristã e para a doutrina cristã. Jesus Cristo é apresentado como o Cristo cósmico, para usar a linguagem de Teilhard de Chardin. O Cristo que abrange os limites da totalidade de toda a criação. Ele é supremo, ele é alfa e ômega, ele é abrangente, ele é o responsável por toda a arquitetura da criação. Nesta epístola, Paulo vai então estender a teologia e a cristologia aos contornos infinitos de Cristo, a tudo que há nos céus e na terra. O horizonte da teologia é a totalidade cósmica da criação em todas as esferas da realidade. Paulo aqui foi desafiado por uma heresia, supostamente que agia, que atormentava, que desassossegava as igrejas onde Epáfras pastoreava. Paulo aqui foi desafiado por aspectos filosóficos, por aspectos da especulação religiosa, pelos traços iniciais do gnosticismo e por um tipo de sincretismo religioso que envolvia as culturas da época, as religiões da época, especialmente religiosidade pagã e a religiosidade judaica. Paulo escreve a carta a pedido de Epáfras. Epáfras era o pastor, o ministro, que representava toda aquela região. Ele era o pastor e líder das igrejas de Colossos, de Hierápolis e de Laodiceia. Paulo não conhecia pessoalmente estas igrejas, mas era conhecido delas. Epáfras fora discípulo de Paulo e foi orientado e ensinado e doutrinado por Paulo, e ele foi um daqueles alunos que frequentou o seminário de Paulo em Éfeso. E dali Paulo, então, ele declara que toda a Ásia foi alcançada com o Evangelho. A Ásia
que era a representação pagã, gentílica, de todo o mundo antigo. Agora Epáfras, ele busca a ajuda de Paulo para enfrentar um problema doutrinário que rondava as igrejas da Frígia, no Vale de Lico, especialmente as cidades de Colossos, Hierápolis e Laodiceia. A ameaça era aparentemente pagã, mas nós vamos ver que ela tinha contornos judaicos. Ao contrário da ameaça que Paulo enfrentou nas igrejas da Galácia, vizinha da Frígia. Galácia fica um pouco mais a nordeste da Frígia. E ali a heresia era essencialmente judaica. Eram os judaizantes que estavam tentando contorcer o evangelho para trazer aqueles crentes em Cristo aos rudimentos do judaísmo. Aliás, aqui em Colossos, nós temos um ambiente plenamente pagão. Haviam colônias judaicas ali, mas o ambiente, a religiosidade, a filosofia e toda a cultura daquela região e das suas vizinhanças eram pagãs. Por exemplo, a vizinhança de Éfeso, das religiões pagãs dos gregos. Então, esta realidade será então estampada na carta que Paulo vai escrever a pedido de Epáfras. Em termos gerais, a carta poderia ser dividida assim. Ela traz uma saudação inicial, onde Paulo diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, e Timóteo aqui é o escriba oficial de Paulo em todas as cartas que ele escreve das prisões, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Colossos, acrescente-se Laodiceia e Hierápolis, que são depois citadas no final da carta, e esta carta deveria ser lida também nestas outras duas cidades e na circunvizinhança. Também a carta ela inicia com a oração de Paulo pelos colossenses. Ali há uma preocupação de Paulo de iniciar a sua orientação colocando toda a sua preocupação diante de Deus e todo o problema diante de Deus. Paulo vai exaltar a obra ministerial de Epáfras, tanto aqui no início da carta, quanto lá no capítulo 4, versículos 12 e 13, onde ele descreve a obra de Epáfras como pastor, como ministro, como fiel companheiro, como aquele que era cuidadoso com a doutrina e com o evangelho de Jesus Cristo e que amava profundamente os crentes de Colossos, Laodiceia e Hierápolis. A outra divisão que esta carta traz é esta incisão do hino cristológico, o hino que podíamos chamar da plenitude e exaltação do Cristo cósmico. É a palavra-chave da carta, que é pleroma, traduzida como plenitude. E aqui, Cristo é então identificado como o pleroma theos, o pleroma de Deus. Ainda podemos ver como divisão da carta o grande mistério que Paulo diz que foi revelado aos gentios em meio a dores e a sofrimentos. O mistério é o Evangelho de Cristo, que forma a igreja. E esta igreja, que é o corpo de Cristo, é o mistério que Deus tinha reservado para a plenitude dos tempos, onde haveria uma mudança na concepção de povo de Deus. Não seria mais
o povo restrito da aliança do Sinai, mas a formação de um novo povo que envolveria todas as nações e etnias da terra. Portanto, um evangelho sem fronteiras, transracial, transcultural. E Paulo vai então mostrar como que este mistério agora revelado, que é o corpo de Cristo, a igreja, estava então precisando de ser protegido contra as heresias que estavam rondando a igreja. Então Paulo vai falar deste mistério que é a igreja e deste povo que é o novo povo de Deus e de como este povo participa na obra de Deus e como que então este corpo de Cristo é formado e submerso na plenitude da divindade debaixo do único cabeça que é Cristo. Paulo ainda vai se alongar no seu ensino para alcançar a vida doméstica das famílias da igreja de Colossos, como ele havia feito também na carta aos Efésios. A família, e muitas igrejas, e Colossos não era diferente, eram hospedadas por famílias. Veja que em Colossos, Filemon era um dos hospedeiros desta igreja. Então, essas igrejas, elas estavam de modo orgânico associadas a famílias, à vida doméstica. E por isso Paulo vai orientar as famílias, especialmente este é uma doutrina voltada para as famílias hospedeiras, aqui também na carta de Colossenses, do versículo 17 do capítulo 3 até o versículo 1 do capítulo 4. E depois vem as saudações. Paulo, na carta aos Colossenses, ele cita tantos obreiros, e é, de fato, uma das cartas onde, depois de Romanos, talvez, onde ele mais cita e lembra daqueles obreiros que trabalham ao seu lado e que são fiéis na pregação do Evangelho. E termina com a saudação. E a saudação dele é especialmente uma saudação a respeito das suas prisões. Lembrem-se das minhas algemas. Pois bem, a heresia que afligia a Frígia e o vale de Lico, onde situava-se Colossos, Laodiceia e Hierápolis, era muito grave. Era tão grave que levou o pastor daquela região a buscar socorro do apóstolo quando ele estava lá na prisão. Não fosse a gravidade desta heresia, não haveria razão para Epáfras fazer aquela viagem em busca do apoio do apóstolo aos gentios. Podemos inferir que o conteúdo desta heresia estava evidente pelas objeções que Paulo fez a ela, pelas recomendações que ele deu, pelas advertências que ele fez. Na verdade, esta heresia, que podíamos a princípio chamar de um gnosticismo iniciante, não encontra uma fonte clara. Nós não temos uma fonte clara do conteúdo desta heresia, a não ser o conteúdo que é possível inferir da própria carta aos Colossenses. Portanto, nós não temos um manual do gnosticismo aqui do Vale de Lico, na Frígia, para poder contrapor então ao Evangelho e poder então com clareza identificar os pontos, miúdos dessa heresia. Mas em termos gerais, os pontos gerais
as doutrinas principais, aquilo em que esta heresia feria frontalmente o Evangelho, nós temos aqui em Colossos, na carta aos Colossenses. Pois bem, o título da lição é Os Combates no Ministério Cristão. Este tema, ele trata de uma aplicação do texto à nossa realidade. De fato, o ministério cristão é uma arena de combate. E Paulo não fugia a esta luta contra as heresias. E uma heresia é, muitas vezes, um conjunto doutrinário muito sutil, embasado por raciocínios que, às vezes, enganam o próprio teólogo. Mas Paulo sabia que ele podia desmascarar esses pensamentos, trazer todo o pensamento cativo aos pés de Cristo, confrontar verdade com verdade. Nada podemos contra a heresia, senão pela verdade. A verdade esclarece a mentira. E a verdade contra uma doutrina aparentemente verdadeira, ela desmascara a doutrina falsa. Verdade. Se não é pela verdade, não podemos fazer a defesa do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas precisa sabedoria. E por isso Paulo vai começar a sua carta com oração. É interessante como que Paulo ele prioriza a oração quando vai tratar de assuntos melindrosos, difíceis com as igrejas que ele fundou. E aqui, no caso de Colossos, uma igreja que ele não conhecia. Então a intervenção de Paulo na realidade das igrejas de Colossos, Hierápolis e Laodiceia começa em atitude de oração. Ele diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Então, ele precisava de sabedoria do Espírito Santo para penetrar nas mentes e corações com o devido respeito e a eficácia para desmascarar as sutilezas dos argumentos da heresia que estava atingindo a igreja de Colossos. Seu alvo era ajudar Epáfras. Seu alvo era dar subsídios aos demais ministros para que eles pudessem dar proteção doutrinária às igrejas contra as ameaças que as igrejas sofriam. A oração abre o coração para deixar a sabedoria de Deus atuar em nós e por nós. Então Paulo destaca os valores da fé que estava enraizada na alma dos colossenses. A partir do versículo 4, ele vai então declarar: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal como entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou o vosso amor no Espírito. Ou seja, Paulo está dando a credibilidade que Epáfras merecia. Não havia razão para os crentes duvidarem do ensino que Epáfras tinha ministrado. Havia então a heresia gera desconfiança, não é? Então, Epáfras foi buscar o socorro de Paulo porque a credibilidade doutrinária estava em risco. Porque haviam muitos crentes e líderes naquele triângulo das igrejas entre Colossos, Hierápolis e Laodiceia,
que estavam minando a autoridade de Epáfras e lançando dúvidas sobre a interpretação que ele fazia das Escrituras. Então Paulo diz: Epáfras merece a confiança, ele é fiel conservo, ele é ministro que ensina a palavra da verdade. Ele diz: ele é fiel ministro de Cristo Jesus. Pois bem, Paulo, ele abre então a sua carta com oração, porque ele precisava derrubar estas barreiras, ele precisava de destruir estas fortalezas que estavam sendo construídas pela heresia que rondava as igrejas. Eles estavam com o evangelho na alma. Paulo diz aqui que eles foram ensinados no evangelho, eles ouviram a palavra da verdade, a palavra que chegou até eles por meio de Epáfras. Então, Paulo tinha o caminho por onde iniciar a sua advertência, a sua correção, a sua exortação às igrejas daquela região. Paulo, então, se adianta um passo a mais. E agora, então, ele vai orar pelo bem e crescimento dos crentes, para que eles possam atingir a verdadeira plenitude. E aqui começa a aparecer esta palavra que é chave em Colossenses, a palavra plenitude. Parece que as heresias estavam prometendo aos crentes uma plenitude que até agora eles não tinham atingido. Aliás, este é o lema, este é o segredo do gnosticismo. O gnosticismo, ele vem com uma promessa de algo mais. Ele oferece algo mais. Ele promete que o crente vai experimentar algo que não experimentou ainda. Vai conhecer o que não conheceu ainda. É como se ele lançasse a dúvida, dizendo: olha, esconderam a melhor parte de você e nós vamos agora te dar a plenitude. Então Paulo, ele vai dizer que a plenitude, ela está totalmente realizada na pessoa de Jesus Cristo. Por esta razão, diz o verso 9, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento, transbordeis de plenitude. Ou seja, Paulo está dizendo que jamais eles omitiram esta parte na doutrina do Evangelho. A plenitude é um alvo realizável no Evangelho. Em toda sabedoria e entendimento espiritual. Verso 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Novamente a palavra pleno, pleroma. Conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, e dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então Paulo aqui, ele destaca aqueles aspectos da vida dos crentes da igreja de Colossos que eram importantes e que poderiam cativar a atenção e o coração e a mente daqueles crentes. Afinal, Paulo estava dando destaque ao que eles tinham de melhor, os valores que eles tinham aprendido, a doutrina que tinha cativado o coração deles no primeiro amor. Veja que a heresia que rondava os crentes prometia uma plenitude, prometia a divindade na vida cristã, prometia um conhecimento especial de Deus
que traria uma experiência superior na vida cristã. Quantas heresias na história oferecem mentiras em lugar da verdade bíblica, sempre oferecendo a oportunidade para o crente obter algo além do normal, além daquilo que até agora ele conheceu. Deste modo, Paulo ora pelos colossenses. E ele ora para que eles transbordassem de pleno conhecimento da vontade de Deus, a verdadeira gnosis, o verdadeiro conhecimento. Verso 9. Depois ele ora para que eles transbordassem em plena sabedoria. É a sofia. Daí Paulo vai falar depois da filosofia. Mas esta filosofia que Paulo denuncia é a filosofia das falsidades, daqueles argumentos falaciosos, da astúcia. Então, Paulo está aqui orando para que eles tenham verdadeira sabedoria, no verso 9. Que eles transbordassem também no entendimento espiritual. Não é só aquele fruto da vida que pudesse dar a eles a certeza do perdão dos pecados, a certeza da presença de Cristo na vida deles, a certeza das promessas que seriam cumpridas nas suas lutas, mas para que eles tivessem um entendimento espiritual que lhes trouxesse a verdadeira alegria. Então, Paulo ora para que eles adquiram, através deste crescimento espiritual, aquele modo digno de andar com o Senhor, no verso 10, para a plena satisfação do Senhor. É interessante este vínculo que Paulo faz entre a satisfação do crente e a satisfação da vida que o crente vive para agradar ao Senhor. A satisfação plena da vida cristã não é aquela que agrada ao crente, é aquela que agrada a Deus. Toda a satisfação do Senhor, diz o apóstolo Paulo aqui no versículo 10. O que o crente sinta que sua vida realmente agrada a Deus. Não é ter uma vida cristã agradável, é ter uma vida que agrada plenamente a Deus. Ora também para que eles sejam fortalecidos na plenitude do poder de Deus. Porque ele diz, Deus é aquele que realiza tudo. Versículo 11. Ele diz, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. O poder da glória de Deus operando na experiência cristã. Para que eles experimentem a plena alegria. Paulo fala aqui no final do versículo 11, com alegria. A vida cristã é uma vida que precisa experimentar alegria. A alegria é o coroamento da vida cristã. A alegria é o sentimento que nos faz dar glória a Deus no meio do sofrimento. É o sentimento que nos traz a esperança de que os dias maus vão passar e a glória de Deus vai resplandecer sobre nós. Paulo, ele ora por fim para que os crentes vivam em plena gratidão da herança prometida por Deus. Ele então diz que a promessa da herança, o fato deles terem sido incluídos nesta herança, deve trazer para a vida deles uma vida de gratidão ao Pai. Versículo 12. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos para tomarem parte na herança dos santos em luz. A vida cristã é uma vida de eucaristia. O que é eucaristia? Eucaristia é a vida de gratidão. É a vida que se alegra, é a vida que se regozija com a gratidão que ela dá, que ela expressa diante do Pai. Esta oração corresponde, então, ao esboço do que a gnose ou gnosticismo prometia, mas prometia com base em uma heresia. Não podia realmente satisfazer o que prometia. Deus em Cristo tem a plenitude que precisamos
e pode nos garantir a herança verdadeira na comunhão dos santos na luz. As falsas promessas de uma heresia é a oportunidade para Paulo aprofundar o conhecimento doutrinário e teológico da fé cristã. Ele não está apenas combatendo uma heresia, ele está aproveitando a oportunidade que a heresia lhe deu para ele aprofundar o ensino da palavra de Deus no coração dos crentes daquela região. Ele diz, o crente, em resumo, o crente alcança a plenitude somente naquele que é a plenitude da divindade, Jesus Cristo. Pois bem, nós vamos continuar para o capítulo 2, mas eu queria antes dar uma pausa, e antes de dar esta pausa, dizer, Cristo é a verdadeira plenitude de Deus. Paulo trata disso dos versículos 13 ao versículo 23. Ele é a plenitude de Deus, ou seja, Cristo é o verdadeiro pleroma. Cristo é a verdade maravilhosa que traz regozijo ao coração do crente e pode cumprir todas as promessas de Deus na vida dele. Por isso, o hino cristológico aqui, que Paulo vai trazer, do verso 18, do verso 17 em diante, que é um novo hino cristológico, é paralelo daquele que nós já estudamos lá no capítulo 2 de Filipenses, mas é um paralelo antagônico. Por que um paralelo antagônico? Porque em Filipenses é o hino da kenosis, ou seja, do esvaziamento que Cristo realizou de sua glória celestial para tomar a forma humana e em forma humana caminhar na sua paixão até a cruz e morrer na cruz. Aqui não é um hino do esvaziamento de Cristo na cruz. Aqui é o hino da exaltação e da plenitude de Cristo. Dos versos 13 a 23. Leia o texto. Pela cruz veio a plenitude. Nele Deus depositou toda a gnose do conhecimento, ou, melhor dizendo, todo o conhecimento da criação e toda a graça que pode quebrar toda e qualquer condenação do pecado. Um minuto só e voltamos.